Vamos iniciar. Pronto. Beleza, Leonardo. Combinado. Gente, bom dia. Bem-vindos aí mais uma aula de física em pleno sábado de sol, pelo menos onde eu estou, na minha cidade. E hoje nós veremos uma questão com cadeira cativa no Enem, tá? Vai cair uma questão sobre leis de Newton na prova. Eu já falei na aula passada. Leis de Newton, quando cai, tá? Raramente ela cai sozinha. Ou lei de Newton ela vai cair junto com energia, conservação de energia, ou com cinemática. Tá certo? Então, preste atenção na aula de hoje que eu vou passar para vocês o bizu para responder toda e qualquer questão de lei de Newton. Todas as questões serão resolvidas da mesma forma. Tá certo? Então, na hora que a gente for fazer a primeira questão, para tudo, anota passo a passo para a gente não sofrer no dia da prova. Vamos lá. Então, pessoal. Então, a aula de hoje a gente vai tratar sobre os princípios da dinâmica. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que é que a dinâmica vai estudar. Lembra que mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos. Só que a dinâmica é uma parte da mecânica. Ou seja, a dinâmica vai estudar o movimento dos corpos, só que se preocupando com as suas causas. A parte da mecânica que vai estudar o movimento sem se preocupar com a causa é chamada de cinemática. Certo? Então, baseado aí no estudo de Newton, veja que a dinâmica ela se iniciou com Aristóteles, foi o primeiro a apresentar o conceito da inércia. Depois, que aí Aristóteles introduziu a física teórica. Após Aristóteles, apareceu Galileu, que inseriu a física experimental, né, a queda dos corpos, né, tempo de queda. E aí chega Isaac Newton, e aí o que é que ele faz? Ele insere a matemática na física. Tá certo? Então, a culpa é de Newton. Né? Eu até falo brincando, se em vez de um pé de maçã tivesse um pé de jaca, né, hoje não teríamos, né, esses nossos problemas aí, né, para a parte do estudante. Brincadeira à parte aí. Certo? Vamos lá. E aí, o que a gente precisa saber? O que é força? Né? Força é aquilo. Aí, quando eu falo aquilo, a física chama que é o agente. Mas é aquilo. Que é aquilo da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou o movimento. Ou seja, a força é aquilo capaz de alterar a velocidade do corpo. Porque a gente já aprendeu, né, que o corpo ele pode estar em repouso ou em movimento. Então, quando é que... Não, Aristóteles, Estevão, ele falou da questão de... ele se lançava as perguntas, né? Por que ao lançar um corpo, né, ele para, né? Ele não falou sobre o atrito, né? Ele levantou as bases teóricas, certo? São as grandes discussões que deu origem a muitos conceitos. Por exemplo, o conceito da inércia, que Newton ficou famoso pelo princípio da inércia, o primeiro a se falar de inércia foi Aristóteles, tá certo? A parte teórica, a parte das grandes discussões, dos grandes pensamentos, né, dos grandes pensadores. Então, pessoal, então algumas forças especiais: força de atrito, força gravitacional, a força de arraste, a força elástica, a força magnética, tração, força de empuxo. Ó. Isso aqui é outra coisinha boa de prova. Ó. Empuxo, na questão de hidrostática. Força de atrito nem se fala, né? Força peso, força magnética também é coisa que pode ser cobrada lá em eletromagnetismo. Aí o que é que a gente precisa diferenciar? Eu tenho dois tipos de força, então eu já sei o que é força. É aquilo capaz de alterar o estado ao qual o corpo se encontra. Então, se o corpo estava parado, a força vai tentar alterar esse estado, vai tentar colocar ele em movimento. E se o corpo está em movimento, a força vai fazer o quê? Vai tentar o quê?
alterar a sua velocidade, porque a palavra movimento está ligado à velocidade. Certo? Então, quando se fala em força, eu tenho dois tipos de força. Aquela força que há necessidade de um contato físico, por exemplo, força de atrito. Então, para existir força de atrito, precisa existir contato entre o corpo e a superfície. Tá certo? Algumas forças, elas são aplicadas a distâncias, elas são transmitidas através de um campo. Ou um campo gravitacional, ou um campo elétrico, ou um campo magnético. Um desses três campos aparecerá na prova, tá? Ou pelo menos um, tá? Então, cuidado aí. Então, o campo gravitacional vai gerar força-peso, o campo elétrico vai gerar força elétrica e o campo magnético vai gerar força magnética, tá certo? Então, veja que aqui é eletrostática e aqui é magnetismo. Eu falei que caía somente uma questão, no mínimo uma questão, tá certo? Mas pode cair força elétrica e força magnética também na nossa questão. Vamos iniciar as nossas leis, porque o objetivo nosso é fazer exercício aqui para tirar as dúvidas. A primeira lei, que é a famosa lei da inércia, que é que ela diz: todo o corpo ele continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, o MRU, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças. Ou seja, o que é inércia? Primeiro, vamos ver o que é inércia. Inércia é a tendência do corpo a permanecer no estado que ele se encontrava. Então, se eu estou em repouso, a minha tendência é permanecer em repouso por inércia. Se eu estou em movimento, a minha tendência é permanecer em movimento. Então, veja essa relação. Tirinha, né? O Enem adora colocar as tirinhas. Você é um preguiçoso. Aí o Garfield fala, não, estou conduzindo uma experiência científica. Aí o amigo aí fala, preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. E aí o cara perde a paciência e fala, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Aí o que ele fala? Corpos em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que seja aplicada uma força para que consiga vencer a inércia do sistema. Ok? Então, decora logo. Quando eu tenho força resultante igual a zero, que isso aí é fatalmente na prova, tá? Eu tenho que o corpo está em equilíbrio. E o equilíbrio ele pode ser estático, ou seja, velocidade igual a zero, ou o equilíbrio ele pode ser dinâmico, velocidade constante. Então, toda vez, pessoal, que na sua questão aparecer 5 palavrinhas, anota aí, não precisa anotar no que está gravado. Equilíbrio, repouso, velocidade constante, iminência, tá certo? Essas 4 palavrinhas, o que significa é que a força resultante é igual a zero. Então, se a questão falar que o sistema está em repouso, o sistema está em equilíbrio, o sistema está com velocidade constante, em MRU, né? Ou que ele está na iminência de entrar em movimento, o que é que eu sei? Força resultante igual a zero. Por quê? Porque as questões de lei de Newton, eu respondo de duas maneiras. Ou eu coloco força resultante igual a MA, ou força resultante igual a zero. Quando é que eu vou fazer igual a zero? Quando aparecer essas 4 palavrinhas. Repouso, velocidade constante, MRU, equilíbrio ou iminência. Apareceu essas 5 palavrinhas, esses 5 termos, já acende o farol que a força resultante vai ser igual a zero. Então, primeira lei de Newton, que é nosso princípio da inércia, que diz que quando a força atuando no corpo é nula, o corpo tende a permanecer em repouso ou um movimento uniformemente variado.
Já, assim, algumas considerações, ó. Nesse teste aí, veja, quando o crash test, né, ele aciona o carro, o motorista, o boneco aí, ele está em movimento junto com o carro. Quando o carro bate, a gente não é arremessado para frente. A gente continua em movimento por inércia. Porque quem parou foi o carro. E a gente continua por inércia. Certo? Quando o carro ele arranca, a gente é arremessado para trás. Por quê? Porque, vê só, nesse caso aí, outro exemplo típico, né? Você pega lá a garrafa, o cara vai colocar um prego, né, em cima dessa esfera aí, desse ciclo, e ele vai puxar rapidamente esse disco. E ele vai ver se ele, com uma certa velocidade, o prego ele vai cair na linha vertical, como se ele estivesse em repouso. Tá? A gente pode fazer em cima da mesa, né? Coloca alguns equipamentos em cima da mesa e puxa a toalha com uma certa velocidade. Os corpos permanecem em repouso por inércia. Tá certo? Claro que você tem que puxar com uma certa velocidade. Se você puxar devagarzinho, você vai arrastar o sistema. Tá? Então, são exemplos aí da nossa lei da inércia. A segunda lei, que é a lei matemática, diz que a minha força ela vai alterar a minha velocidade. Ó, se eu sei que a aceleração é ΔV sobre ΔT, então se a minha força vai alterar a velocidade do corpo, lembra que força é aquele agente dinâmico capaz de alterar o estado de movimento ou repouso do corpo, ou seja, é capaz de alterar a velocidade do corpo. Se altera a velocidade do corpo, é porque existe uma velocidade. Tá certo? E a grandeza que vai impedir, né? Eu poderia dizer a vocês que a massa é a medida da inércia do sistema. Quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia que ele tem. Tá certo? Por quê? Eu tenho que aplicar uma força maior para que ele consiga sair do canto. Tá? Então, essa força ela vai provocar diretamente uma aceleração no sistema. Então, anota aí a segunda lei de Newton. E a terceira lei é a famosa lei da ação e reação, tá certo? Muito cobrada na parte teórica, diz que toda ação corresponde a uma reação que possui o mesmo módulo, que possui a mesma direção, porém sentido contrário. Pegadinha. Pegadinha. Muita gente acha que a normal é a reação ao peso, e não é. Tá certo? A normal, ela não é a reação ao peso. Por quê? Porque se ela fosse reação, eu não poderia cortar. Complementa aí, ó. Toda ação corresponde à reação de mesmo modo, mesma direção em sentido contrário, porém, são aplicados em corpos diferentes. Por isso, jamais se cancelam. Tá certo? Por que um par de ação e reação jamais se anulam? Porque são aplicados em corpos diferentes. Então, veja, quando o cara leva essa bolada na cara, se você olhar em câmera lenta, você vai ver que a bola ela sofre uma deformação, ainda bem, porque essa energia ela é dissipada, porque se essa bola fosse dura, né, quem ia levar a pancada de maior de densidade seria o nosso rosto. Por isso, quando a gente está dentro do carro, o carro, quando ele sofre uma batida, ele começa a deformar. Para quê? Para que essa energia, o impacto, não chegue até você, ele seja dissipada por toda a sua lataria. Tá certo? Então, veja, existe a bola, a força que a bola exerce no rosto do homem e a força que o rosto exerce na bola. Veja, sempre o último nome indica onde a força está sendo aplicada. Bola bate no homem, a força está no homem. Homem bate na bola, a força está na bola. Então, como elas são aplicadas em corpos diferentes, elas jamais se anulam. A nossa força de atrito, né? Até quando tem a superfície sem atrito, a galera vai bem. A força de atrito é apenas uma força a mais, tá certo? E detalhe, nem sempre
a força de atrito é contrária ao movimento. Tá? Em 99% dos casos, a força de atrito sempre será contrária ao movimento. Nem sempre, tá bom? Por exemplo, nos carros de tração 4x4, tá? Ele usa essa força de atrito para empurrar o carro para frente. Depois a gente fala isso. E a força de atrito é uma força que surge de onde? Surge devido a um contato. Né? Um contato entre o piso e a superfície. Então, devido a essa rugosidade, essa ranhura que tem, por mais lisa que seja a superfície, se você for analisar numa visão microscópica, ela vai ter esse desenho aqui. Então, ela vai ter uma dificuldade em deslocar. Tá certo? Claro, se você tiver uma superfície altamente polida, tá certo? Você consegue aqui, ó, o cara tá lixando aqui o piso para quê? Para que ele consiga controlar a velocidade do disco. Isso é um esporte olímpico, né? É um esporte desocupado, né? O cara que faz faxina em casa pode ir para a Olimpíada ganhar uma medalha, né? Porque está exercendo a mesma coisa. Outro fenômeno importante quando a gente fala em contato é a aquaplanagem. Quando é que acontece a aquaplanagem nas estradas, em época de chuva? É quando cria uma película de água na superfície e essa película ela entra no sulco do pneu e o pneu perde o contato com a pista. Então, se ele perde o contato, ele não consegue mais tracionar na pista. Ele não consegue mais transmitir força à pista. Então, o carro ele perde o controle, tá certo? E aqui nessa figura direita, ó, tem uma parte que vocês vão cansar de fazer nas provas, que é exatamente a decomposição das forças, né? Você vai ter uma força que vai atuar na direção horizontal e uma força na direção vertical. E aqui eu teria a minha força de atrito contrário ao movimento. Na maioria das vezes, a força de atrito será contrária ao movimento, mas não é sempre, tá certo? Então, cuidado com as questões teóricas, quando aparece a palavra sempre, nunca, tá? Então, nesse caso aí, não seria 100% das vezes correto afirmar que o atrito sempre é contrário ao movimento. Um exemplo simples. Se você tem uma estante com um livro colado ao outro, e você puxa um livro, o livro vizinho, ele pode vir junto. E esse arrasto é devido ao contato do livro A com o livro B. E essa força de contato é nada mais do que o atrito entre eles. Tá certo? Então, nem sempre o atrito será contrário ao sentido do movimento. Vamos lá. E aí, ó, o que acontece? Eu tenho o atrito estático e o atrito dinâmico. Tá certo? Quando é que atua o atrito estático? Enquanto o corpo estiver em repouso, está atuando o atrito estático. Quando o corpo ele entra em movimento, passa a atuar sobre ele o atrito dinâmico. Então, cuidado que existe o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. Quando é que usa um e quando usa o outro? O estático é quando o corpo estiver em repouso. E o dinâmico, quando o corpo estiver em movimento. O atrito dinâmico é ligeiramente menor do que o atrito estático. Pelo gráfico, você nota aí, ó. Né? Por isso que aqui, ó, é o meu valor máximo. Que na hora que existe a ruptura, né? Ou seja, a quebra da inércia. O corpo, ele entra em movimento. Tá certo? Visto isso, vamos trabalhar. Tá certo? Antes de fazer a questão, vou escrever aqui, ó, um resuminho para responder toda a questão de lei de Newton. Resolve dessa forma. Primeira coisa, primeira etapa é identificar o sentido do movimento. Ou seja, você vai dizer, o corpo vai andar para a direita, vai andar para a esquerda, vai para cima ou vai para baixo. Aí bota a setinha, tá certo? No nosso caso aqui, ó, ele quer que ele não caia, tá certo? Então, se ele não vai cair, ele vai ficar em repouso.
Se ele está em repouso, eu já sei que eu vou responder essa questão fazendo o quê? Força resultante igual a zero. Apareceu essa ideia de repouso, velocidade constante, iminência, equilíbrio, força resultante igual a zero. Segunda etapa é determinar o diagrama do corpo livre. É o famoso DCL. O que é isso? Desenhar as forças que atuam no corpo. Terceira etapa é decompor as forças inclinadas. Aí vou colocar entre parênteses. Se houver alguma força inclinada, você vai aplicar o cosseno e o seno. Se não houver, segue. Quarta, aplicar força resultante igual a MA ou força resultante igual a zero. Quando é que você vai usar força resultante igual a zero? Quando aparecer a palavra velocidade constante, repouso, equilíbrio, iminência, equilíbrio, MRU, pronto, tudo isso significa que eu estou com a força igual a zero. Quinta etapa, determinar a aceleração do sistema. E a última etapa, calcular o que se pede. Acabei de dar para vocês uma questão da prova do Enem. Tá? A diferença é que aqui você vai calcular esse item 5 e o item 6. Ou você vai fazer usando a lei de eletrostática ou cinema ou energia. Mas a parte de lei de Newton se resolve desta forma. Tá certo? Então, lá. Determine a força mínima que se deve exercer lateralmente ao bloco de massa 1 kg, encostado na parede, para que ele não caia. Ele não vai cair. Então, se ele não vai cair, ele vai ficar em repouso. E se vai ficar em repouso, ó, vai ser força igual a zero. Sobre a ação do seu peso, o coeficiente de atrito entre o bloco e a parede é igual a 0,2. Considere G igual a 10. Ele quer saber quanto é que vale a força F. Beleza? Dá o print da tela aí para copiar esse esqueminha. Assim que terminar a aula, assim que o link estiver liberado, eu disponibilizo o slide da aula e a gravação da aula. Então, primeira coisa que você vai fazer é determinar o sentido do movimento. Nesse caso, não tem movimento, porque o sistema está em repouso. Então, se está em repouso, não precisa nem fazer o primeiro. Segundo, o que é desenhar as forças, que é o nosso DCL. Então, vamos lá. Então, você tem uma força que está empurrando o corpo contra a parede. E se o bloco está tocando a parede, existe uma normal. Por que ela recebe esse nome? Porque ela forma sempre um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. A normal sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Sempre. Tá certo? O que é que eu tenho mais? Quem que vai puxar ele para baixo? O peso. Ele vai cair? Não. Se ele não vai cair, tem que ter alguma coisa puxando para cima. Essa alguma coisa é a minha força de atrito. Tá vendo que nesse caso aqui, ó, a minha normal está no eixo X e o meu peso está no eixo Y. Não dá para cortar a normal com peso. Tá certo? Porque na maioria das questões, né, eu pego a normal, né, e tem o peso. Aí você vai e cancela. Tá certo? Então, a normal não é uma reação ao peso. A normal
ela surge devido ao contato do corpo com a superfície de apoio. Vamos lá. Então, segunda etapa, desenhei. Terceira etapa, existe alguma força inclinada? Não, graças a Deus, porque eu só tenho força na vertical e na horizontal. É o que eu quero. Então, o que eu tenho? Como o sistema está em repouso, a minha força resultante é igual a zero. Mas, para não quebrar a cabeça, eu vou trabalhar separadamente no eixo Y e no eixo Y. No eixo X e no eixo Y. Então, o que acontece? Analisando o eixo X primeiro. O que aponta para a esquerda tem que ser igual ao que aponta para a esquerda, para a direita, para se anular. Então, a minha força F, ela tem que ser igual a normal. Beleza? Agora, da mesma forma, aquilo que aponta para cima tem que ser igual o que aponta para baixo, para que o cara não caia. Certo? Então, apliquei no eixo X, o que aponta para a direita tem que ser igual ao que aponta para a esquerda, porque a resultante é igual a zero. E no eixo vertical, o que aponta para cima tem que ser igual ao que aponta para baixo. O que é que aponta para baixo? O peso. O que aponta para cima? A força de atrito. Vamos lá. O que é peso? Né? Lembra que peso é a massa vezes a gravidade. E a força de atrito, né? A força FET, é μ vezes a normal. Então, aqui, ó, peso é igual a mg e força de atrito é μ vezes a normal. Olha aqui, ó. Quem é a minha normal? A minha normal é igual a F. Então, eu vou substituir. Então, mg igual a μ vezes F. Apareceu o F que eu quero. Quanto vale a massa? 1 quilo. Quanto vale a gravidade? 10. Quanto vale μ? 0,2. Acabou a questão. Substituindo, a força é igual a mg sobre μ. A massa, 1 quilo, a gravidade vale 10 e o μ 0,2. Dividindo isso aqui, você vai encontrar que a minha força é de 50 newtons. Então, veja. Se eu segurar esse bloco aqui, esse bloco ele pesa 10 newtons. Mas se eu quiser comprimir ele contra a parede, eu tenho que aplicar uma força 5 vezes maior do que o seu peso. Tá certo? É por isso que na academia, né, isso usa muito estática, né? Por quê? Porque o peso, dependendo do ângulo que você vai ao exercício, ele vai aparentar ser mais pesado ou não. É por conta dessa parte vetorial que a gente analisa. Beleza? Então, ó, primeira coisa, identifica o sentido do movimento. Segundo, desenha as forças. Terceiro, decompõe as forças, se houver necessidade. Terceiro, né? Quarto, aplica força resultante igual a MA ou força resultante igual a zero. Quando é que você vai usar força resultante igual a zero? Quando a questão falar que o sistema está em repouso, está em equilíbrio, ou está em velocidade constante, MRU, ou o sistema está na iminência de entrar em movimento. Tudo isso é força igual a zero. Próximo, calcula a aceleração. E, no fim, calcula o que se pede. Tá certo? É iminente, tá, Fernanda? É com I, porque o eminente significa outra coisa. Iminente é algo que está prestes a acontecer, tá? Questão 2. Show de bola? Vamos lá, pronto. Agora vai ter a questão envolvendo vetores, porque o meu fio está inclinado. Tá certo? Fala. Um pequeno bloco de 0,5 quilos desliza sobre um plano horizontal sem atrito. Graças a Deus, não há atrito. Sendo puxado por uma força de 10 newtons, aplicada a um fio inextensível. Por quê? Para que esse fio ele não se deforme. Para que eu consiga garantir que a minha força ela vai ser constante. Conforme a figura abaixo. Qual a aceleração do bloco em metros por segundo ao quadrado? Na direção paralela ao plano. No instante que ele perde o contato. Circula aqui, ó. Perde o contato. Isso significa que a normal é igual a zero. Toda vez que a questão fala que o sistema perde o contato com a superfície, é porque a normal é igual a zero.
despreza as massas do fio e da rodana, bem como o atrito no eixo da rodana, e adote raiz de 3 igual a 1,63. Então, provavelmente, nessa questão vai aparecer a raiz de 3. Então, a gente tem que torcer que apareça. Porque se aparecer, é porque a gente está no caminho certo. E se a questão manda adotar raiz de 3 igual a 1,73, se espera que apareça raiz de na prova. Tá certo? Então, se aparecer, não desespere. É esperado. Vamos lá. Primeira coisa que se faz o que é? Determinar o sentido do movimento. Então, ó, esse corpo aqui, ó, ele vai andar para a direita. Pronto. Aí a dica. E se eu não souber para onde vai? Aí eu vou falar a coisa básica. Chuta. Ou melhor, arbitra, né? Porque arbitrar é o termo científico para chutar. Diz que é para a direita. Por quê? Porque para a direita é positivo. E se der negativo? É porque está no sentido contrário. Não é para a direita, é para a esquerda. Certo? Então você diz que é para a direita ou para cima. Na dúvida. Se não tem, na maioria das questões é claro, aí não tem dúvida, mas se tiver, não perde tempo. Escolhe um sentido e no final, se der positivo, você acertou o sentido. Se der negativo, você escolheu o sentido errado. Errou a questão? Não. É só alterar o sentido do desenho e a questão é igual. Tá certo? Não precisa refazer a questão. Então, a primeira coisa é adotar o sentido do movimento que eu estou adotando para a direita. Segunda coisa, desenhar as forças. Então, eu tenho uma força F, uma força de 10 newtons. Eu tenho para baixo, né? Essa força F, eu posso decompor nos dois eixos. Né? Eu vou ter a componente Fx e a componente Fy. Lembra que, ó, sempre vai aparecer um triângulo retângulo. E triângulo retângulo você sempre usa seno, cosseno, tangente e Pitágoras. São relações básicas para se usar aqui. Tá certo? Como ele não deu ângulo, provavelmente eu vou ter que usar Pitágoras. Tá certo? Vamos lá. Então, quais são outras forças? Então, aqui eu tenho ó, Fx, que puxa o corpo para a direita, e tem o Fy, que puxa o corpo para cima. Eu tenho o peso, que é para baixo, e tenho o normal. Se houvesse atrito, eu desenharia ele aqui, ó. Se houvesse atrito. Só que a questão não tem atrito. Então, vou apagar o atrito. Se houvesse atrito, eu colocaria aí. Beleza? Pronto. Então, já fiz tudo. Já desenhei as forças. Sim, outra coisa. Quando eu faço a decomposição, essa força em amarela não usa mais. Eu vou usar quem? Fx e Fy. Vamos lá. Então, no eixo X, o que acontece? No eixo Y, eu tenho que a normal mais Fy é igual ao peso. O que aponta para cima tem que ser igual ao que aponta para baixo. Já no eixo X, então, ó, no momento que ele perde o contato, eu sei que a normal é igual a zero. Então, o que eu chego na conclusão? Que a minha força Fy é igual ao peso. O meu peso é quanto? 0,5, né? Peso igual a mg. O peso 0,5 vezes 10, peso igual a 5 newtons. Então, quer dizer que a meu Fy aqui, ó, é igual a 5 newtons. Aí falta calcular agora quem? No eixo X. No eixo X, eu tenho o quê? Eu tenho que calcular o Fx primeiro. Então, eu tenho a hipotenusa do triângulo. Ó, que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui é 10. Esse valor aqui é Fx. Esse valor que está fechando aqui é 5. Então, vou aplicar Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos. Né? A soma dos quadrados. Né? Então, ó, 100 menos 25 vai dar igual a raiz de 75. Se você fatorar 75, você vai encontrar quem? 5 raiz de 3. Olha, apareceu a raiz de 3. Ó. Beleza. 5 raiz de 3. Já no eixo X, a única força que atua é Fx. Então, Fx igual a MA. Quem é Fx? Fx é 5 raiz de 3. Quanto vale a massa? 0,5. Então, eu tenho que
Se eu passar o 0,5 dividir por 0,5 é multiplicar por 2, eu vou encontrar que A igual a 10 raiz de 3. Só que ele mandou usar raiz de 3 igual a 1,73. Multiplicando por 10, ele vai encontrar 17,3. Certo? Normalmente, nessa questão, né, ele daria o ângulo para você calcular seno ou cosseno. Tá certo? Porque, por exemplo, aqui, ó. Aqui está o F, resultante, e aqui está o θ. Fx é F cosseno θ. E Fy é o F seno θ. É só você olhar para a força e a força resultante e a componente. Se o ângulo tiver entre eles, é cosseno. Se o ângulo tiver do lado de lá, é seno. Certo? E aí você aplica a aplicação de fórmula. Tá certo? Ó. Então, veja que nesse caso, no eixo X, força resultante igual a MA. E no eixo Y, a força resultante igual a 0. Só quando ele perde o contato com o solo é que ele vai ter uma aceleração do Y. Mas enquanto ele estiver em contato com o chão, ele não vai subir. Então, não tem variação de velocidade na vertical. Se não tem velocidade, não tem variação de velocidade, o A igual a 0. Se A igual a 0, força resultante igual a 0. Tá? Então, veja que essa questão já é uma questão, né? Só faltaria para cair uma prova, uma questão de nível médio, ele perguntasse qual é a distância que ele anda, que é a nossa próxima questão. Tá certo? A questão completa que eu falei. Cayley de Newton com outro assunto. Tá? Agora é a hora da verdade, que é a questão que diz exatamente isso. Um bloco de massa 2 kg está em repouso sobre a superfície horizontal sem atrito, em T igual a 0. O bloco é puxado horizontalmente com uma força constante de 5 newtons por um motor de massa 10 kg. Sabendo que o motor está preso ao solo, determine a distância percorrida pelo bloco quando T é igual a 4. Então, veja. Se ele quer a distância para T igual a 4, é a única questão que tem distância, né? Ou você tem distância lá em trabalho, ou em cinemática. Tá certo? Então, eu vou fazer para o cinemático. Então, vamos lá. Eu tenho aí. Primeira coisa, para onde é que esse corpo vai se movimentar? Para a direita. Tá? Primeira coisa que se faz o que é? Identificar o sentido do movimento. Nesse caso, para a direita. Vamos lá. Então, ele quer saber o quê? Qual é a distância percorrida pelo corpo para T igual a 4. Certo? Vamos lá. Então, veja só. A questão fala que a força que o bloco vai estar submetido é 5 newtons. A força é 5 newtons. O que é que eu tenho aí? Eu tenho que... Aqui eu teria, né? A normal e teria o peso. Só que no eixo X, a única força que atua no corpo é 5. Eu não tenho atrito. Eu não tenho atrito. Então, nesse caso, eu tiro que 5 igual a 2, né? Que a massa vale 2 quilos, né? Deixa eu só voltar aqui para ver, ó. A massa Mzinha de 2 quilos. 2 quilos. Então, eu vou calcular que a minha aceleração é igual a 2 metros. Então, veja, ó. Determinar o sentido do movimento para a direita. Desenhar as forças. Desenhei. Tem alguma força inclinada? Não. Então, pula. Próxima etapa. Aplica. Ou força resultante igual a MA, ou igual a força igual a 0. Quando é que eu vou usar igual a 0? Quando o corpo estiver em repouso, né? Movimento constante, equilíbrio, MRU, ou aparecer a palavrinha iminência. Veja que o cara estava em repouso, mas vai entrar em movimento, porque ele quer saber a distância que ele vai percorrer. Vamos lá. Calculei lá. E agora? E agora vamos usar a cinemática, né? Ó, se você jogar na equação, né? A equação do sorvetão, na equação horária do movimento, o que é que eu tenho? A posição inicial é 0. Aqui vou considerar aqui a origem, 0. Partiu do repouso, 0.
E ele quer o quê? A minha aceleração vale 2,5 e o tempo é igual a 4. Então, substituindo, ó, S igual a 1 sobre 2 vezes 2,5 vezes 4 ao quadrado. Fazendo essa continha, 4 ao quadrado vai dar 16. O 16 eu posso cancelar com 2, né? Então, isso vai dar igual a 20 metros. É a distância que ele percorre durante 4 segundos. Ah, e se ele quiser escolher a velocidade para T igual a 4? Aí você pega V igual a V0 mais a T. V0 é 0, então V vai ser igual a 2,5 vezes 4. V vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, veja que ele pode fazer várias perguntinhas. Ele pode perguntar qual é a velocidade, ele pode perguntar qual é a distância, ele pode perguntar... ao contrário, né? Ele pode perguntar qual é o tempo quando a velocidade é tanto. Aí você faz ao contrário, tá certo? Mas o importante é que toda e qualquer questão de lei de Newton se resolve da mesma forma. Veja que eu estou batendo até porque isso é uma questão certa na prova. Tá certo? Então, essa questão que eu acabei de responder é a questão típica do Enem, que envolve leis de Newton com cinemática. Que pode envolver leis de Newton com conservação de energia, pode resolver lei de Newton com colisões, tá certo? Mas lei de Newton, ela deve aparecer em conjunto com outro assunto. Ou conservação de energia ou cinemática. Como é que eu faço a lei de Newton? Determina o sentido do movimento, arbitra o sentido do movimento, à direita ou para cima, ou fica parado. Segundo, determine o diagrama do corpo livre, chamado DCL, que é nada mais do que desenhar as forças atuando no corpo. Terceira etapa, visualizar se existe alguma força inclinada para fazer a decomposição com seno. Quarta etapa, aplicar força resultante igual a zero, se aparecer com as palavras equilíbrio, iminência, velocidade constante, MRU, né? E repouso. Ou NA, ou seja, houve variação de velocidade. Nessa questão, eu estava parado e entrei em movimento. Então, houve uma variação de velocidade. Então, logicamente, é força igual a MA. E, por fim, calcular o que se... Próxima etapa, calcular a aceleração e depois calcular o que se pede. Veja que teve uma questão que a força resultante foi igual a zero, ele perguntou para calcular a força. A outra questão, ele perguntou a aceleração, e essa ele perguntou uma questão a mais. É uma escadinha de dificuldade da questão. Então, a primeira questão que a gente fez, uma questão de nível fácil, a 2 do nível médio, e a 3 também do nível médio, tá certo? Não vou caracterizar isso como um nível difícil, não, um nível médio, mas um pouco mais completa. Beleza? Dúvidas? O chat tá liberado aí. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, liberei o microfone aqui para a gente só fazer a questão do fechamento da nossa aula de hoje, tá? Essa aula de hoje é muito importante, pessoal, porque, diferentemente de MCU, tá? Que recentemente tem caído muito em prova, tá certo? Antigamente era menos, né? Mas, quando cai MCU aqui com a gente, cai com força centrípeta, tá? Aí, nossa próxima aula, a gente vai falar sobre força centrípeta, que aí vai fazer fechamento com a aula de MCU. Tá certo? Então, veja, sempre se lei de Newton cai com outro assunto. Ou cai com cinemática, ou cai com energia, ou cai com MCU, tá certo? Mas sempre ele vai aparecer na prova. Não tem como ter qualquer prova seletiva sem cobrar lei de Newton. Beleza, pessoal? Então, para hoje... Ah, sim.
Karen está perguntando por que o coeficiente estático é maior do que o dinâmico. Por exemplo, a força que você aplica tem que vencer a inércia. Né? Então, quando o corpo está parado, você tem que exercer uma força maior para ele entrar em movimento. Depois que ele entra em movimento, você precisa manter uma força constante, não precisa manter uma força grande, tá certo? Porque essa força ela é calculada como? Você vai aplicando a força. Vou fazer melhor. Como é que a gente prova isso? Ó, como é que eu calculo o coeficiente de atrito? Ó, você tem aqui, ó, uma superfície, uma régua, e aqui tem um bloco. Quem vai puxar esse bloco para baixo é o P seno de θ. E esse ângulo é θ. Tá certo? Na hora que para trás, tem a minha força de atrito. Então, na hora que você suspende essa régua, e esse bloco entra na iminência de entrar em movimento, P seno θ igual a mi vezes a normal. A normal está aqui, ó. Normal, e para cá está o P cosseno. Isso aqui vai ser nossa próxima aula, que é plano inclinado. Então, quem é normal? Normal PC. Então, ó, mg seno θ igual a mi vezes P cosseno θ. Então, mi vai ser igual a, ó, peso cancela com peso, vai ficar igual a seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é igual a tangente. Então, o coeficiente de atrito é dado por qual valor? É calculado pela tangente do ângulo de inclinação até que o corpo entre em movimento. Aqui está um plano inclinado, ó, e você inclinar, quando ele entrar em movimento, mede esse ângulo, a tangente desse ângulo é o coeficiente de atrito estático. Por quê? Porque o atrito estático, ele atua enquanto o corpo está parado. Tá certo? É onde você precisa de uma força maior para que ele entre em movimento. Por isso que o estático é ligeiramente maior do que o dinâmico. Um é 0,6, outro é 0,4, um é 0,3 ou 0,2, tá? Mas o atrito estático, ele é maior porque ele atua enquanto o corpo está em repouso. E a inércia é grande. Quando você vence a inércia, você tem uma ligeira queda nesse atrito. É como se o corpo ficasse mais leve. É como se você fosse empurrar o carro. Né? E quando você não consegue girar a roda, você aplica uma força. Né? Faz de conta que a bateria arriou, você vai ter que dar uma empurrada para pegar no tranco. Então, enquanto o carro não entra em movimento, você exerce uma força. Depois que o carro gira, você alivia um pouco a força, porque ele consegue manter em movimento. Claro que eu estou supondo a superfície plana, né? Porque se for subindo ladeira, aí não tem como. Tá certo? Beleza? Dúvidas? Então, galera, que a força de Newton esteja com vocês nesse final de semana. Estudem, tá? Nós nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, nessa mesma missão. O assunto, acredito que na segunda-feira eu divulgo, assim que Bruna divulgar o cronograma da semana, a gente fala com vocês. Treinem, tá certo? E dúvidas, pessoal, mandem pelo privado, tá? Pelo WhatsApp, tá? Vou parar a gravação. Desejo aí um final de semana